Bom dia! Nós somos o grupo da Bárbara Sanz, Gabriela Toloni e Leonardo Tressman e nós vamos estar apresentando sobre o uso do conhecimento ecológico tradicional para pesquisar a distribuição do peixe-boi das antigas, Trichechus manatus, da ordem Sirenia da família Trichelidae, nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, no Brasil. O peixe-boi marinho é da ordem Sirenia, da família Trichechidae. Possui duas subespécies, uma com ocorrência na América Central e do Sul e a outra que ocorre na América do Norte. É o mamífero aquático mais ameaçado do Brasil e é um animal de grande porte que pode medir até 4 metros e pesar até 600 quilos, possuindo alimentação herbívora e se alimentando principalmente de algas, capim marinho, mangue, aninga, paturá, mururé e junco. Introdução. Os sirênios possuem distribuição limitada, devido a serem herbívoros. Eles habitam principalmente hábitats costeiros, estuários e águas costeiras rasas, onde eles encontram alimento e algas calmas para a reprodução. Algumas abordagens utilizadas anteriormente foram entrevistas, monitoramento da costa, pesquisas de barco ou avião, levantamento terrestre de pontos de ajuste, telemetria e sondagem de varredura lateral. No Brasil, os estudos de distribuição do peixe-boi começaram na década de 70. E em 1982 foi relatado o desaparecimento da espécie no estado do Espírito Santo e na Bahia, e uma distribuição contínua da espécie no estado do Sergipe até o Amapá. Em 1992, descobriram que a área de distribuição da espécie era muito mais curta do que a área relatada em 1982 e relataram o desaparecimento da espécie no estado de Sergipe. E em 2001, foi descoberto que a área de distribuição do peixe-boi abrangeu o estado de Alagoas até o estado do Amapá, mas com áreas de descontinuidade. E em 2003, 2 áreas no Ceará foram relatadas com a ocorrência da espécie. A espécie ela sofre uma grande ameaça de extinção, pois a espécie ela tem uma grande perda de habitat, que ocasiona um grande número de encalhe de filhotes e a captura acidental em redes de pesca. Essa espécie é provavelmente o mamífero mais caçado da fauna brasileira na atualidade, sendo capturado tanto para subsistência quanto ilegalmente, movimentando o comércio clandestino de carne em diversos mercados da região norte, mesmo sendo protegido por lei. A população estimada é de 500 a 1.000 indivíduos ao longo de toda a costa brasileira. O conhecimento ecológico tradicional, com a sigla TEC, é definido como conhecimento profundo que as comunidades tradicionais têm sobre o ambiente em que estão imersas. As informações são baseadas em suas observações de fenômenos naturais e já são usadas para fornecer informações principalmente para planos de conservação, bem como para planos de manejo e unidades de conservação, e entre outros. O uso do TEC tem sido incentivado, pois esse método pode fornecer informações importantes que provavelmente não seriam obtidas de outra forma. Assim, esse estudo utilizou o TEC para identificar as áreas de ocorrência e distribuição do peixe-boi no litoral dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. E esses dados fornecerão informações que poderão ser posteriormente utilizadas para estabelecer áreas prioritárias para a conservação desta espécie. Materiais e métodos. O estudo foi realizado no município de Beberibe, no litoral do estado do Ceará, e no município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte. Esta área inclui cerca de 360 km de costa, abrangendo passando por 14 municípios e 77 comunidades de pescadores tradicionais. Para obter essas informações, 10 viagens de campo foram realizadas desde setembro de 2008 a junho de 2009, cobrindo a área do estudo. As informações de TEC foram obtidas durante entrevistas semi-estruturadas com pescadores, no total de 678, de 14 municípios e 77 comunidades pesqueiras. Os questionários começam com um pedido de informações pessoais do entrevistado, que com nome completo, da idade, sexo, localização de residência e número de anos de experiência de campo. As próximas questões e informações procuradas eram sobre atividade de pesca, como a área de pesca, tipo de equipamento de pesca e peixes preferidos. Depois que as atividades de pesca foram caracterizadas, as questões determinaram se os entrevistados sabiam o que era o peixe-boi e eram capazes de descrevê-lo.
Respostas duvidosas, incertas ou erradas, descrições caracterizaram o entrevistado como impróprio para o estudo. A questão-chave usada para determinar a distribuição do peixe-boi foi: quando foi a última vez que você viu o peixe-boi em sua comunidade? Em áreas onde os entrevistados relataram que a espécie já não corria, uma investigação detalhada foi realizada entre os mais velhos habitantes para aumentar a confiabilidade da informação. A porcentagem de respostas em ocorrências atuais foi determinada. Assim, as informações de TEC eram essencialmente usadas para produzir um mapa temático, contendo as áreas de ocorrência, capaz e distribuição das espécies. Os dados foram analisados dentro dos municípios, e a etnologia e as experiências das populações foram consideradas. Bem, a interpretação da pesquisa foi baseada no princípio de que todas as respostas são confiáveis e devem ser consideradas dentro da análise de dados. Respostas afirmativas de observação de peixe-boi há menos de 2 anos foram consideradas indicativo de provável ocorrência da espécie na área. Respostas em quais os entrevistados avistaram mais recentes dos peixe-boi, ocorreram entre 2 e 5 anos atrás, foram consideradas ser uma provável ocorrência recente. Áreas onde avistamentos foram relatados por mais de 5 anos foram consideradas áreas de provável ocorrência histórica. E locais onde não havia animais avistados, relatos foram considerados áreas de provável não ocorrência da espécie. A ocorrência de peixe-bois é fortemente influenciada pela profundidade da água. Os estudos mostram a presença desses animais em uma profundidade mínima de 0,4 metros e um máximo de 10 metros. Pela provável ocorrência atual categoria, foi realizada uma análise quantitativa em cujas respostas foram divididas em 3 subcategorias. A área com alta taxa de ocorrência, quando a porcentagem de entrevistados relatada à ocorrência atual do peixe-boi variou de 70% a 100%. A área com a taxa de moderada de ocorrência, quando a porcentagem de resposta atual categoria de ocorrência estava entre 30% e 69%. E a área com baixa taxa de ocorrência, quando a porcentagem estava entre 1% e 29%. Resultados. Dentre os 14 municípios visitados, havia cerca de 5.573 pescadores ativos. Desses 5.573, 678 foram devidamente entrevistados, o que equivale a uma média de 12,2%. A média com relação aos anos de experiência dos pescadores nessas regiões ficou em torno de 29,3 anos. Esta figura mostra a classificação feita pelos entrevistados com relação à distribuição do peixe-boi nesses 14 municípios. Então, foi classificado como área de não ocorrência, ocorrência histórica, ocorrência recente e ocorrência atual. No entanto, com as análises foi verificado que 3 municípios apresentavam eventos únicos e isolados da presença de peixe-boi, e esses eventos estavam associados a encalhes de bezerros, não havendo nenhum outro registro com relação à sua presença fora esses eventos. Então, por isso, os autores não classificaram esses 3 municípios como área de ocorrência atual. Fora eles, Aracati e Capuí apresentaram uma alta taxa de ocorrência com relação à presença desses peixes-bois nesses municípios. Além deles, esses 5 municípios apresentou uma taxa de ocorrência moderada e esses 2 municípios, Macaú e Galinhos, apresentou uma baixa taxa de ocorrência. Dentre os 6 estuários analisados, o estuário de Pirangi e o estuário Barra Grande foram classificados como não ocorrência de espécie por não ter havido relatos com relação à sua presença. Os estuários de Jaguaribe, Areia Branca, Grossos, Macaú, Porto do Mangue e Guamaré Galinhas foram classificados como provável ocorrência histórica. Nesta figura, é possível verificar a distribuição do peixe-boi após a análise. Então, percebe-se que sua distribuição vai desde Aracati até Touros, sendo retirados municípios de Beberibe e Fortim de sua distribuição. Discussão. Então, assim, o conhecimento fornecido pelas comunidades pesqueiras devem ser incluídos em qualquer tentativa de conservação da biodiversidade, até porque essas comunidades elas apresentam uma estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos. No entanto, elas podem sim vir a fornecer informações erradas, então por isso foi importante a realização de uma prova de conhecimento prévio e uma alteração na forma de abordagem. Além da distribuição, as entrevistas também foram capazes de fornecer informações sobre a tendência da população e uma boa indicação sobre o seu estado de conservação.
A presença do peixe-boi em Beberibe, Fortim e Guamaré foi classificado como não ocorrência atual. No entanto, elas devem ser melhores investigadas com relação à sua presença em eventos isolados, com relação aos encalhes dos bezerros. Então, por isso, os autores eles lançam 3 hipóteses. A primeira hipótese ela está relacionada ao aumento de população e buscas de novas áreas que sejam favoráveis, a presença de criadouros degradados que levaram à busca de novos lugares para dar à luz e uma redução da população devido à caça histórica que fez com que houvesse um recrutamento precoce de fêmeas que levou à sua inexperiência no momento de escolher o melhor local para vir a dar à luz. A ausência do Triquetes manatus no estuário de Barra Grande e Capuí pode ser justificado pela sua geomorfologia, por ser um local muito raso para sua presença, porque esse município ele foi um dos municípios que apresentou uma alta taxa de ocorrência. Então, provavelmente, a sua ausência no estuário foi devido à sua localidade. A ausência da espécie no estuário de Pirangi, Beberibe, provavelmente ocorreu devido ao desmatamento das margens, da vegetação das margens, que provocou um assoreamento dessa região, tornando esse ambiente inóspito para essa espécie. Um outro fator também que pode ter influenciado foram as intensas atividades pesqueiras que ocorrem nessa região. Aqueles municípios que apresentaram uma ocorrência histórica, provavelmente essa ocorrência foi um momento onde sua distribuição e o uso dessas áreas não foram tão intensos. Vários fatores ambientais podem influenciar na distribuição do peixe-boi Triquetus manatus, principalmente a vegetação, a temperatura da água, a salinidade, a presença de água doce e salgada, dentre outros fatores. No Brasil, estudos sobre a distribuição de peixe-boi das Antilhas originalmente mostrou que a espécie ocorreu de forma descontínua da foz do Rio Doce para São Luís, ao longo de aproximadamente 3.000 km de litoral. Com o passar dos anos, no entanto, a literatura relatou uma diminuição de aproximadamente 1.109 km na área de distribuição dessa espécie. Relatos históricos indicaram que os boi eram mais comuns em que a caça foi inicialmente responsável pelo declínio natural das populações, como tinha muito, a pessoa pescava demais e caçava. Desde então, outros artropódicos aumentaram drasticamente e agora representam a principal ameaça para o peixe-boi das Antilhas, como a poluição, a própria intervenção do homem, e entre outros fatores. Estudos realizados na Guiana Francesa, que foram também como base em entrevistados, sugeriram que os peixe-boi agora são menos abundantes do que eram no passado, e que a principal razão para a população recente declínio é a provável caça para consumo de carne, pressões de desenvolvimento e algumas áreas de poluição. Resultados semelhantes foram observados na costa da Venezuela, México e Nicarágua. Enfim, todo lugar está passando pelo mesmo problema em termos. Por outro lado, uma diminuição na distribuição das espécies não significa necessariamente que o tamanho da população diminui. Indivíduos podem simplesmente estar mais concentrados em certas áreas e em outras áreas não. Os peixes tendem a se concentrar em áreas com condições ecológicas mais favoráveis e características ambientais. Embora o presente estudo não estimou o tamanho da população ou avaliou a tendência populacional, quando consideramos a distribuição em uma escala macro, os dados são preocupantes porque eles apontam para a espécie se concentrando em poucos lugares, fragmentados e ocupando uma área bem menor do que a original, que estão aumentando a sua vulnerabilidade. Esforços para identificar impactos humanos e criar áreas protegidas nessas unidades com uma alta taxa de ocorrência de peixes-boi deve ser priorizado em planos de ação para as espécies de conservação em um nível nacional e regional. Só assim a gente vai conseguir manter os remanescentes e não diminuir mais ainda essa população, que já é bem difícil de encontrar. E é isso, valeu pessoal!